Olá, esta é a nossa aula de número 5 e nela vamos estudar a arte moderna, impressionismo, expressionismo e tendências artísticas do século XX e XXI. Quando você ouve a palavra impressionismo, o que vem à sua mente? Impressão sobre algo? Sua percepção a respeito do que você vê? E cada pessoa pode ter uma percepção diferente sobre um fato antigo ou corriqueiro, certo? Bem, é exatamente isso que o movimento impressionista propôs, uma nova visão plástica do mundo, introduzindo inovações nas técnicas de pintura. A fotografia estava surgindo e não fazia mais sentido retratar as pessoas e as cenas de maneira realista, já que uma fotografia fazia isso melhor e mais rápido. O impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Teve início em 1874 na Europa com uma exposição coletiva, onde alguns pintores, como Auguste Renoir, Paul Cézanne, Claude Monet e outros, mostraram suas obras. A pintura impressionista registra as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se movimentam constantemente dependendo da incidência da luz do sol. As figuras não têm contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar imagens. As sombras são luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. Os contrastes de luz e sombra são obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um violeta produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro escuro tão valorizado pelos pintores barrocos. As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. Pelo contrário, devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura deixa, portanto, de ser técnica para ser ótica. E a palavra expressionismo lhe sugere o quê? Maneira de se expressar, talvez? Pois bem, é isso que o movimento expressionista propõe. Expressionismo é a arte do instinto, do dramático, do subjetivo, do desejo de expressar com particularidade os sentimentos humanos. Sua grande influência artística ocorreu na pintura, que se destacam por representarem cores. São irreais, vibrantes, o que dá forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana. Deforma-se a figura para ressaltar o sentimento. Há a predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais. Corrente artística concentrada especialmente na Alemanha entre 1905 e 1930. Fauvismo vem do francês e significa feras. Surgiu em 1905 em Paris, no Salão de Outono, quando alguns artistas usaram com intensidade as cores puras, sem misturá-las ou matizá-las.
Henrique Matisse foi o principal representante deste movimento. Nas suas pinturas, ele não se preocupa com o realismo, tanto das figuras como das suas cores. O que interessa é a composição e não as figuras em si, como de pessoas ou de naturezas mortas. Abandonou, assim, a perspectiva, as técnicas do desenho e o efeito de claro-escuro para tratar a cor como valor em si mesma. Dos pintores fauvistas que exploraram o sensualismo das cores fortes, ele foi o único a evoluir para o equilíbrio entre a cor e o traço em composições planas, sem profundidade. A pintura fauvista se caracteriza por pincelada violenta, espontânea e definitiva, colorido brutal, pretendendo a sensação física de que a cor é subjetiva, não correspondendo à realidade, e uso exclusivo das cores puras. As cores são representadas como saem das bisnagas. Há o predomínio de manchas largas, formando grandes planos. Entre seus principais representantes estão Van Gogh, Paul Gauguin, André Derain. Cubismo tem origem histórica em Paul Cézanne, que pregava em sua arte que a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. Para ele, a pintura não podia desvincular-se da natureza, tampouco copiava a natureza, de fato, a transformava. Entretanto, os cubistas subsequentes foram mais longe do que Cézanne. Passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas. O pintor cubista tenta representar os objetos em 3 dimensões, numa superfície plana, sob formas geométricas, com o predomínio de linhas retas. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos. Representa-os como se movimentassem em torno deles, vendo-os sob todos os ângulos visuais, por cima e por baixo, percebendo todos os planos e volumes. O cubismo tem em Picasso seu maior conhecido representante. Picasso deu início à geometrização dos elementos da paisagem e, com isso, desenvolveu uma verdadeira revolução na arte. Elaborou a estética cubista, que se fundamenta na destruição de harmonia clássica das figuras e na decomposição da realidade. Abstracionismo. A arte abstrata foge do que entendemos como realidade. Seus representantes procuram suprimir toda a relação entre a realidade e o quadro, entre as linhas e os planos, as cores e a significação que esses elementos podem sugerir ao espírito. Quando a significação de um quadro depende essencialmente da cor e da forma, quando o pintor rompe os últimos laços que ligam a sua obra à realidade visível, ela passa a ser abstrata. Abstracionismo sensível ou informal predominam sentimentos e emoções, a intuição,
As cores e as formas são criadas livremente. Seus representantes querem um expressionismo abstrato, sensível e emotivo. Procuram se expressar através de formas figurativas, abstratas, sem definição ou relação com o mundo exterior. Usam a cor, a forma e a linha num estilo livre, de uma maneira que expressem seus sentimentos interiores. O surrealismo foi um movimento de vanguarda que veio definir o modernismo. Foi fortemente influenciada pelas teorias psicanalíticas do psicólogo Freud. Os artistas surrealistas acreditam que toda atividade artística tem uma profunda ação do inconsciente. Suas origens podem ser explicadas no dadaísmo e em pinturas metafísicas. Os surrealistas acreditam que a produção artística surge todas as vezes que a imaginação se manifesta livremente, sem o freio do espírito crítico, mas com o impulso do subconsciente. Deixam o mundo real para penetrarem no irreal, pois a emoção mais profunda do ser tem todas as possibilidades de se expressar apenas com a aproximação do fantástico, no ponto onde a razão humana perde o controle. O surrealismo destacou-se nas artes, principalmente por quadros, esculturas ou produções literárias que procuravam expressar o inconsciente dos artistas, tentando driblar as amarras do pensamento racional. Entre seus métodos de composição estão a escrita automática. Salvador Dalí é o mais conhecido dos artistas surrealistas. Ele criou o conceito de paranoia crítica, para referir-se à atitude de quem recusa a lógica que rege a vida comum das pessoas. Segundo ele, é preciso contribuir para o total descrédito da realidade. Bauhaus foi a primeira e mais influente escola de design, fundada na Alemanha em 1919. Foi a mais importante expressão do que chamamos de modernismo. Suas atividades foram encerradas em 1933 pelos nazistas, em decorrências de mudanças sociopolíticas. Mesmo depois de seu fechamento, seguiu orientando o pensamento das novas gerações de designers em várias partes do mundo. Seus fundadores buscavam o fim da separação entre os artistas e artesãos. Tentaram unir de forma definitiva a arte com a indústria, formando artistas úteis à sociedade, cujos trabalhos saíam de suas oficinas para execução em série na indústria. Todos trabalhavam em equipes que reuniam os mais diferentes tipos de criação, como a pintura, a música, a dança, a fotografia e o teatro, coreografia, arquitetura e tipografia. Agora, vamos aos exercícios. 1. O impressionismo foi um dos movimentos inaugurais da arte moderna. Surgiu na França na segunda metade do século XIX, tendo como protagonistas os pintores Monet, Degas. Distintamente da arte dos períodos anteriores, o impressionismo buscava a. Retratar a realidade de modo realista, como uma técnica apurada que dava atenção maior aos detalhes representados. B.
representar a intensidade dos sentimentos com cores fortes e contrastantes e gestos marcados. C. Captar as impressões visuais, o que o olho do pintor vê, mais do que copiar fielmente os objetos da realidade. D. Representar a realidade segundo as figuras geométricas, o cubo, a esfera, o cilindro. Exercício 1, letra C. Captar as impressões visuais, o que o olho do pintor vê, mais do que copiar fielmente os objetos da realidade. Exercício 2. A arte dita abstrata é fenômeno relativamente recente na história da arte ocidental, emergindo nas primeiras décadas do século XX, com a eclosão das vanguardas artísticas, cubismo, futurismo, neoplasticismo, suprematismo, construtivismo russo. O próprio da arte abstrata é A. Ater-se às formas da realidade, procurando o sentido essencial e interior a cada qual. B. Tomar as formas plásticas, linhas, pontos, planos, cores, como elementos autônomos que não remetem a significados exteriores. C. Inspirar-se nas ideias da razão, como a liberdade, a justiça, o bem. D. Transpor os sentimentos interiores para formas figurativas. Exercício 2, letra B. Tomar as formas plásticas, linhas, pontos, planos, cores, como elementos autônomos que não remetem a significados exteriores. Esta foi nossa aula sobre os grandes movimentos artísticos do século XX. Até a próxima, pessoal!